aí, pessoal, Letícia Velar, professora de Redação e Linguagens aqui do Leme Educação. Estou com vocês novamente para a gente dar continuidade naquela série que a gente criou, Coisas que Preciso Saber Antes de Escrever. A novidade da aula de hoje é que nós teremos um acesso a um material que foi liberado há alguns dias pelo INEP. Esse material antes ele era sigiloso. O aluno não podia ter contato com ele, somente o corretor oficial do Enem. Agora o INEP resolveu liberar no site do MEC esse material e eu indico, não que o aluno fique lendo, se preocupando muito com esse material, porque ele é um material que tem uma linguagem muito técnica, mas eu consigo retirar alguns aspectos desse material que pode ser muito útil para a gente aqui no nosso curso. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre competência 1, sobre estrutura sintática, alguns aspectos de estrutura sintática que eu preciso me atentar. Então vamos ficar de olho na tela? Vamos junto? Bom, pessoal, vamos ver então o que esse material traz para a gente a respeito da estrutura sintática. Ó, esse primeiro parágrafo aqui, para mim, ele é muito digno de nota para a gente reparar o que ele está dizendo. Ó, vamos lá. A estrutura sintática é o objeto de avaliação da competência 1, juntamente com os desvios, uma vez que esse aspecto também faz parte das regras de língua portuguesa, aquelas que dizem respeito à sintaxe. Uma estrutura sintática convencional pressupõe a existência de determinados elementos oracionais que se organizam na frase e garantem a fluidez da leitura e a apresentação clara das ideias do participante, organizadas em períodos bem estruturados e completos. Gente, o que esse parágrafo está falando para a gente? Existe aí uma ideia do senso comum que essa competência 1 vai analisar só os desvios gramaticais, ou seja, crase, concordância, regência, mas não é só isso que a competência 1 do Enem está interessada. Ela está interessada também na capacidade do aluno de organizar o seu texto, de trazer orações, períodos completos, bem estruturados, entendeu? Então a gente tem que ficar muito atento a esse aspecto. E hoje, sobre esse aspecto, a primeira coisa que a gente vai trabalhar no nosso curso é o denominado parágrafo frasal. O que é isso? É uma denominação que alguns estudiosos dão àqueles parágrafos que são formados por um único período, ou seja, o estudante coloca todas as suas ideias de uma vez só, em um único período. Vamos ver o que esse material aqui um pouquinho para baixo, ó, ele vai trazer para a gente uma noção sobre essa história aí de parágrafo frasal. Ó. Ele vai falar para a gente, ó, aqui temos uma diretriz muito importante. Textos que apresentam predominância de parágrafos formados por um único período deverão ser avaliados como textos de estrutura sintática regular, característica do nível 3. Ou seja, o que ele está falando aqui para o corretor? Caro corretor, se você se deparar com um texto que tenha um parágrafo desenvolvido em um só período, é um perigo que essa nota tenha que cair para 120, nível 3. Olha que perigo. Aí ele continua, ó. Entretanto, se um texto apresenta predominância de parágrafos formados por um único período, isso não significa que ele será necessariamente avaliado na competência 3. Ah, tá. Então quer dizer que não é regra. Só que vê se você concorda comigo, caro estudante. Se existe aqui essa dubiedade, se existe esse risco de uma penalização rigorosa, para que a gente vai fazer parágrafo frasal? Então, qual que é a dica que eu estou trazendo hoje? Evitem, a qualquer custo, parágrafos desenvolvidos por um único período. Vamos observar aqui a diferença. Vou mostrar para vocês. Eu vou trazer primeiro um parágrafo frasal. Depois eu vou trazer um outro parágrafo que foi formado por mais de um período, com uma estrutura sintática considerada pelo Enem como excelente. Vamos ver a diferença. Ó. Vamos supor que um texto traga o seguinte. Vamos supor que o tema é a importância do combate ao racismo no Brasil. Aí o texto traz assim, ó. Por conseguinte, temos que o racismo traz problemas graves como agressões físicas, noticiadas diariamente pelos canais de TV, ou mesmo agressões verbais, como aquela enfrentada pela repórter Maju da Rede Globo de televisão, que por sua vez foi humilhada em suas redes sociais. Tudo bem, muito pertinente esse parágrafo, podia ser muito bem um parágrafo aí de consequência do racismo no Brasil, né?
Só que o estudante desenvolveu num único período. Isso não é tão rico, isso não é tão bem visto no Enem, vamos dizer assim. Agora, vamos olhar na tela aqui de novo, eu vou colocar um exemplo de estrutura sintática considerada excelente para o Enem, e vamos ver um parágrafo que foge desse parágrafo frasal, ou seja, a estudante desenvolveu com mais de um período. Olha só, vamos ver a introdução desse texto. Ó. O advento da internet, aqui é o exemplo 71, tá vendo? O advento da internet, ocorrido a partir da terceira revolução industrial, proporcionou a democratização do conhecimento e o aprimoramento da comunicação, a qual, ordinariamente, pode ocorrer de forma instantânea entre pessoas geograficamente distantes. Ponto final. Todavia, a manipulação exercida pelo meio digital no que tange ao comportamento dos usuários representa um desafio para a plena utilização da internet. Ponto final. De start, urge que o poder público e a sociedade civil realizem ações mais contundentes a fim de alterar essa conjuntura diversa. Olha que interessante a estrutura. A menina, ela traz, essa estudante, ela trouxe vários períodos, 3 períodos especificamente, e entre um período e outro, isso aqui é muito importante, ela usou, olha, elementos coesivos, ou seja, tudo isso, gente, engrandece o texto, né? Então, a dica da aula de hoje é a seguinte: evitem parágrafos frasais. Façam parágrafos com mais de um período para você não correr o risco de ser penalizado em 120 pontos nessa competência, tá? Nas próximas aulas eu vou continuar com esse material de competência 1 e eu vou falar para vocês outros problemas de estrutura sintática que podem acontecer e que passam despercebidos por nós. É isso, gente. Continuamos aí, vamos juntos, a gente vai fazer um ótimo trabalho com vocês. Até mais!